Olá, imigrante! Tá começando agora o quadro onde eu conto a sua história fora do Brasil. Então aproveita, já manda a sua história que eu vou estar aqui contando ela por você. Vem comigo! Lembrando que todos os nomes aqui são fictícios, tá? Que a gente vai preservar a imagem da pessoa de verdade, não é? E eu também não sou bobo, não vou querer confusão com ninguém, muito menos tá na justiça, né? Então, vamos começar. A primeira história vem de um brasileiro que chegou aqui em Portugal e ele não tinha noção de que algumas palavras, por mais que a gente fale o mesmo idioma, claro que algumas palavrinhas mudam. E ele não sabia. E ele veio para Portugal para trabalhar em qualquer coisa, não é? Que a intenção dele era trabalhar. E ele veio para aqui, para Portugal, e começou a mandar currículos e muitos currículos. E o que aparecesse, claro, ele queria começar a trabalhar, não é? Porque ele precisava dos eurinhos. E ele começou a trabalhar como cuidador de idosos. Ele foi trabalhar num lar de idosos, não é? E ele não sabia, não é? Ele já tinha experiência como cuidador de idosos, só que ele não sabia que algumas palavrinhas seriam diferentes, não é? E ele conta aqui na história o seguinte: ele lembra que a primeira vez que ele foi na casa, no quarto, não é? Do lar que ele foi trabalhar, a senhora pediu para ele ir na casa de banho. A casa de banho, para quem não sabe, não é? É o banheiro, tá? E, claro, muitas palavras, né? A gente, quando vem para aqui, para Portugal, a gente não sabe, não é? Que muda o sentido. Eu mesmo não tinha noção de tantas palavras que é a mesma coisa. No Brasil é a mesma coisa aqui, só que muda o nome, não é? E ele teve muito problema no começo por causa disso, porque ele conta aqui que a chefe dele pediu para ele ir na casa de banho e ela disse: vamos mudar o nome dele, tá? E ela disse: por favor, vai na sanita e carrega o autoclave. Gente, vai na sanita e carrega o autoclave. O que é isso? Para você que está ouvindo essa expressão pela primeira vez, me conta, o que é? O que é que significa? Aliás, falando nisso, quais são as outras expressões que quando você chegou aqui em Portugal você não tinha a menor ideia do que era? Comenta, escreve aqui qual era a expressão que você não sabia, que você não tinha a menor noção e agora, né, depois de um tempo, você já começa a identificar as palavras, já começa até a reconhecer melhor, não é, essas coisas. Mas conta aqui, o que foi que você passou aqui pela primeira vez, que você ouviu aquela expressão e você falou assim: hã? Que? Que é a primeira coisa. Hã? O quê? Gente... E ele conta que ela pediu, não é, para ele ir na sanita e carregar o autoclave. Gente, eu acho que na hora essa pessoa deve ter travado, porque não tem como. É uma coisa totalmente fora do normal do que a gente faz isso no Brasil, não é? E simplesmente ele dá descarga. Meu Deus do céu! Era simplesmente dar descarga. A sanita é o vaso sanitário. E carregar o autoclave é dar descarga. É apertar a descarga. Meu Deus do céu! E isso, um simples trabalho como cuidador de idosos, não é? Quer dizer, que de simples não tem nada, né? Porque exige muita experiência, exige muito trabalho. Inclusive... um beijo para você que trabalha cuidando de idosos. Eu já trabalhei como cuidador de idosos, eu adoro, não é? Já viu com a minha experiência do Brasil, né? Que eu já trabalhava com esse público lá com a fisioterapia. E quando eu cheguei aqui também, eu lembro que no começo também eu trabalhei como cuidador de idosos, tá? E algumas palavrinhas realmente, algumas expressões, né? Elas eram diferentes.
Tá rindo, né? É. Algumas expressões eram diferentes. Eu me lembro que uma vez, a minha patroa na época, ela falou assim: Jorge, eu preciso que você vá lá no frigorífico. No frigorífico. Preciso que você vá lá no frigorífico buscar o remédio da minha mãe. Aí eu vou no frigorífico buscar um remédio pra mãe dela? Gente, aquilo ficou assim. E ela, Jorge, sabe onde é o frigorífico? E eu, não. Gente, primeiro que pra gente, frigorífico no Brasil é onde vende carne, né? Então, como é que eu dizer assim, como é que ela quer que eu vá num frigorífico buscar o remédio? O remédio devia estar na farmácia, não é? Mas tudo bem. Gente, eu parei assim, tá bom, eu vou. Aí ela, tá, pode ir. Aí eu... E onde é o frigorífico? Eu perguntei a ela, né? Ela fez, Jorge, o frigorífico é a geladeira. Gente, o frigorífico é a geladeira. Como é que eu ia saber? Não é? A primeira vez, eu na casa de outra pessoa, de uma família portuguesa, e agora eu entendi, né? Que o remédio estava dentro da geladeira. O remédio estava no frigorífico, né? Que é aquele remédio que precisa de estar no frio, não é? Ai, eu te entendo, colega. Eu te entendo. Por que é que você passou por essas coisas aí, não é? No lado de idosos. Gente, são coisas simples. Mas quando você muda para outro país, por mais que a gente fale o mesmo idioma, algumas expressões mudam, não é? Mas naquela época eu aprendi muito, porque quando eu estava trabalhando numa casa de uma família portuguesa, eu aprendi muito, não é? O tempo que eu passei lá, eu aprendi muita coisa. Então, depois, quando eu saí desse trabalho, tudo para mim já era mais fácil, já era mais prático, eu já entendia, eu sabia o que as pessoas queriam. Embora, ontem eu fui comprar pão numa pastelaria e eu ouvi o rapaz pedindo algum tipo de doce. E eu falei assim, nossa, depois de tanto tempo aqui em Portugal, que doce é esse, não é? Que doce é esse que esse rapaz tá pedindo? Tem um monte, assim, ó. Várias opções de doces na prateleira. E eu assim, o que é que esse rapaz tá pedindo, meu Deus? E eu fiquei esperando, né? Depois assim, deixa eu ver que doce é esse. Porque a gente conhece muitos, não é? Aqui tem muita opção de doce. Mas nem tudo a gente conhece, né? E às vezes muda de nome, né? Tem coisas que em Lisboa é um nome, no Algarve é outro nome, no Porto é outro nome. A gente tá no mesmo país, no mesmo Portugal. Mas só em mudar de região já muda o nome. E eu fiquei olhando, não é? Aí eu só entendi quando o pai falou assim, é esse da miniatura? É aquele ali, não é? Vê, depois de tanto tempo, não é? Uma coisa que eu pensava que era outro nome, é outro. Então isso tá tudo bem, tá tudo certo. São coisas que a gente passa mesmo quando a gente muda, não é? E é normal, e isso é muito bom, porque você aprende outra cultura, você aprende outras coisas. É um doce totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, que, por falar, é uma delícia. E vale a pena. Isso que é o bom da vida, é a gente poder ter essa capacidade de aprender e de se adaptar, não é? Eu entendo, tá, colegas? Fazer esse papel de palhaço a gente faz. E depois a gente mesmo ri das nossas coisas, não é? Que isso é o melhor. Gente, essa outra expressão, será que a gente pode falar aqui? A outra expressão que o colega falou, que ele mandou aqui, que ele ouviu lá no lar, não é? Foi quando a enfermeira falou que... Ai! A enfermeira falou que o paciente ia levar... Que o paciente ia levar pica no cu. Gente, é uma picada, tá? É uma picada, não é? O paciente ia levar uma picada. Uma injeção na bunda.
Ai, era uma picada. Uma picada. Pá, tá? Ia levar uma picada, uma injeção no bumbum. Gente, imagina a pessoa. De repente você tá ali e a enfermeira olha e fala que ela vai levar uma pica. Gente, eu tinha paralisado. Claro, isso eu nunca tinha ouvido. Quando eu ouvi essa expressão pela primeira vez, eu já sabia, né? Porque você começa a conviver com outros colegas, você vai convivendo e tal, e vai vir as histórias, né? A pessoa conta. E eu já tinha ouvido. Então, quando eu ouvi falar, isso pra mim foi de uma forma que ficou normal, não é? Não era nada demais, que é normal, não é? Mas na hora que você escuta, a gente que vem do Brasil, que escuta essa expressão pela primeira vez, a gente já pensa já que é outra coisa, né? Ai, é o máximo, é o máximo. É o mesmo idioma, gente. Mas no final é tudo tão diferente que a gente não tem a menor ideia do que seja, não é? Então já agora, aproveita, compartilha esse vídeo com quem você quer que entenda as expressões aqui de Portugal, que tem muita coisa. Imagina que isso é a primeira história, é o primeiro episódio desse quadro. Imagina o quanto vai vir ainda de expressões pra gente aprender. E claro, se você souber de mais alguma, já escreve aqui, curte, comenta, compartilha, deixa o seu comentário aqui, a sua expressão, que é pra gente saber e outras pessoas também já aprenderem, não é? Agradeço, tá? E também eu quero saber se você tá gostando também desse novo formato, desse tipo de quadro. Também comenta aqui o que é que você tá achando. Pra mim é muito bom ter a sua companhia aqui. Desde já, muito obrigado. A gente que é imigrante passa por essas coisas, né? A gente passa por cada história que a gente nem imagina. Algumas histórias agora ficam engraçadas, não é? Mas na época, na altura, não é? Cada um vai ver assim, que tô fazendo aqui? Né? A gente se pergunta assim. Mas a gente não sabe, né? Cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo, tem a sua experiência, não é? Mas o bom é que no final todo mundo dá certo. Né? E você se diverte com essas coisas, isso é muito bom. E com o passar do tempo, eu fui me adaptando às expressões e aprendendo cada vez mais. Claro, né? Tinha que aprender. Tá doido? Como é que ia sobreviver? Como é que ia fazer o dia a dia? Ai, eu prometi que eu não ia rir, mas não tem como, gente. Não dá. A gente se diverte com essas coisas. E com o passar do tempo eu fui me adaptando, aprendendo novas expressões no dia a dia e não passava mais por esse tipo de situação. Claro, meu amor, parabéns. Vamos bater palma? Vamos bater palma, produção, vamos bater palma, porque merece palma, gente. Uma pessoa que passa por tudo isso, né, que vem sozinho, enfrenta tudo isso, merece palmas, realmente, meu amor, você merece muitos parabéns e obrigado por enviar a sua história aqui pra gente, tá? E se você também tem uma história, seja engraçada ou não, que você quer compartilhar a sua experiência, manda aqui pra gente. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Você manda a sua história que a gente vai fazer o maior prazer de contar a sua história aqui. Não deixa de enviar. E vocês estão aprendendo, né? Aqui é muito bom que aqui no canal você aprende, tá? Vocês estão gostando, né? Vocês gostam de aprender mesmo, né? Vai aprender muito mais. Muita coisa para ensinar para vocês. Gente, e para terminar, ele deixou aqui uma última expressão que ele ouviu lá, que eu também nunca nem tinha ouvido, tá? A pessoa responsável pelo lar olhava para ele e olhava para ele assim, e ele sempre com aquela expressão de hã? Oi? O quê? E a pessoa falou para ele: que estás a fazer? Aí a pessoa disse: estás com macaquinhos no sótão. Estás com macaquinhos no sótão. Aí ele disse: não,
E agora? O que é isso? O que é? Se eu estou com macaquinhos no sótão? Gente, isso simplesmente quer dizer que uma pessoa está com ideias estranhas, com pensamentos meio malucos. É só isso. No Brasil, a gente diria mais ou menos, tá viajando na maionese, né? Olha só pra isso. Me diga, se é ou se não é bem diferente. Meu Deus do céu. Amores, não se esqueçam, envie também a sua história aqui para o e-mail, que é pra gente compartilhar a sua história e dar muita risada juntos, dependendo de como for a sua história, né? E não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, que é para cada vez mais as pessoas acessarem essas histórias engraçadas e a gente se divertir. Um beijo grande, se inscreve no canal e até a próxima. Histórias do imigrante brasileiro fora do seu país. Até a próxima. Tchau. Vou ficar aqui agora, vou terminar, né? Vou ver as expressões que vocês vão mandar. Vai ter muita expressão, vai ter muita expressão.